Agora olha só no verso 12, o quarto anjo quando ele toca a sua trombeta. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também à noite. Então essa aqui é a quarta trombeta. Agora olha só o contexto que a gente encontra aqui do Antigo Testamento. Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 14 e 18, a gente vê a criação, né? Não a criação, né? Mas a gente vê ali o sol e a lua agora e as estrelas sendo por luminares, tá certo? Deus, ele coloca estes astros para que seja feita, para iluminar a terra e para que também seja feita a marcação de tempo. Então, o primeiro propósito do sol, da lua, das estrelas lá em Gênesis é o quê? Iluminar a terra. E quando toca a trombeta do quarto anjo, o que que acontece? O sol, a lua e as estrelas, elas deixam de dar a sua luz. Vira o quê? Escuridão. E isso vai remeter também lá a Gênesis no capítulo 1, verso 2, tá certo? No estado primitivo da terra antes da criação, onde havia trevas por cima do abismo. Então, olha só como que vem a sequência. Se na terceira trombeta, o alimento espiritual, representado ali pelos rios de água viva, né? Pelas fontes das águas, que é a palavra de Deus, ele começa a ser contaminado, qual que é o próximo estágio? É a morte, tá certo? Ou, em um outro sentido, no sentido simbólico aqui de Apocalipse, a falta de luz. E é por isso que o sol, a lua e as estrelas, elas não dão mais a sua luz. Ou seja, a terra agora está em trevas. Se a gente olhar lá no Salmo 119, que vai falar da palavra de Deus, né, tem aquele verso muito conhecido que é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tá certo? Então a palavra de Deus ela é o quê? Ela é luz, porque ela ilumina o caminho. E quando você contamina a palavra de Deus, você contamina os ensinos bíblicos, o que acontece? Fica em trevas. Tá certo? Essa luz que deveria antes irradiar e iluminar, ela é apagada. E um outro ponto também que é ainda mais profundo na teologia do Novo Testamento é que Cristo é a luz do mundo. E que aqui a gente vê no quarto anjo, quando ele toca a sua trombeta, é o quê? Cristo, ele é tirado. Ou seja, é como se Cristo tivesse sido removido da religião, tá certo? E fosse colocado outras coisas no lugar. Então, Cristo, que é a luz do mundo, não está mais brilhando. Tiraram esse brilho das pessoas. E agora as pessoas, elas entram em trevas. Se a gente olhar a sequência desses eventos aqui, a gente vai coincidir justamente com a Idade Média, tá certo? Que onde é o período ali, né, que depois tem a Idade Média e depois da Idade Média a gente tem a Idade das Trevas, que é justamente o período onde ali a humanidade não avançou, ela não progrediu, porque elas estavam submissas, né, ali à tirania do governo religioso ali que predominava na Europa, tá certo? E aí no verso 13 vai dizer o seguinte, ó: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. E aqui tem um ponto interessante, porque essa águia que voa no meio do céu, na verdade não seria uma águia, seria um abutre, tá certo? E ele clama, né? Ai, ai, ai. Essa imagem é justamente para nos dar, chamar a nossa atenção. Porque ele está avisando que as últimas três trombetas que vão tocar, elas vão ser piores. Tá certo? Então, se a gente viu na primeira trombeta o juízo contra o povo judeu, que rejeitou o Messias e depois perseguiu os cristãos. Depois a gente vê a segunda trombeta, o juízo sobre Roma, tá certo? Que passou a perseguir os cristãos. Depois a gente vê a terceira trombeta, onde a palavra de Deus começa ali a ser contaminada com outros ensinamentos. A quarta trombeta, ou seja, a palavra de Deus ela é escondida, ela é tirada das pessoas e o sacrifício de Cristo ele é colocado de lado. Essas coisas que estão acontecendo, coisas piores ainda vão acontecer, tá certo? Então aqui, esse abutre que voa pelo meio do céu dizendo ai, ai, ai dos que moram na terra, ou seja, coisas piores ainda virão sobre vocês. Só que a gente tem que entender aqui que esse contexto aqui das trombetas é o quê? Sobre aqueles que perseguem o povo de Deus, sobre aqueles que são contrários à palavra de Deus, tá certo? As trombetas são juízos de Deus sobre aqueles que se opõem à sua mensagem, à mensagem do evangelho.
Então, se a gente fizer aqui um comparativo, até aqui, até esse momento, até a quarta trombeta, com as 4 primeiras igrejas e também com os 4 primeiros selos, olha que coisa interessante para a gente. A gente vê que essas informações que a gente tirou do capítulo 8, elas estão em harmonia, tá certo? Então lá a igreja de Éfeso, o primeiro selo, a igreja apostólica vencedora, proclamadora do evangelho puro. Depois, no segundo período, a igreja de Esmirna, que é o segundo selo e também faz parte da segunda trombeta, que foi a igreja perseguida, onde nós tivemos as perseguições de mártires, nós tivemos muito sangue derramado. Depois a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, muitos casamentos, lembra? Quando as heresias começam a entrar dentro da igreja, está em total harmonia com a terceira trombeta. Quando, né, aquele grande anjo, aquela grande estrela que cai, chamada absinto, amargor, ela contamina as fontes de água, que é a palavra de Deus. Tá certo? E o quarto selo, que é Tiatira, onde a gente vê a igreja em apostasia completa, né, a Jezabel, os ensinos dos nicolaítas. Ali a gente vê completamente o quê? A ausência de Cristo. Tá certo? Ali Cristo é retirado, Cristo que é a luz do mundo, ele é retirado e o que predomina dentro da igreja é o quê? É a tradição. Inclusive, lembra que as advertências que tinham ali, né, era de morte espiritual, né, juízo severo sobre a igreja. Então, quando a gente faz esse comparativo, né, entre igrejas, selos e trombetas, a gente percebe que o texto bíblico está em perfeita harmonia. Tá certo? Então, até aqui foram 4 trombetas. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Eu, Preto. Fala, Pretinha. Dá para me ouvir? Tá. Falando sobre tirar Cristo, né, do centro do Evangelho, né? Como a igreja caiu nesse engodo, né? Nós vivemos aqui esse período do Círio agora, né, dia 12, e aqui o Círio de Nazaré é muito forte. Então, a comunidade católica, né, assim, cristã católica, eles afluem muito, né, e dão muito valor, muita ênfase, né? E outro dia uma colega minha, que é católica, né, praticante, uma pessoa que realmente serve a Deus ali na igreja, ela estava comentando isso, o fato deles terem se afastado da exaltação de Cristo para exaltar outros santos, né? Uhum. Então você vê assim que alguns têm essa noção de que realmente, né, Falta algo. Cristo está sendo deixado de lado, quer dizer, deixa de exaltar a Deus, né, para exaltar seres imperfeitos, né? Por mais que a gente considere a separação da vida dessas pessoas, a santidade, eles foram separados por uma obra, mas eles não são santos no conceito que os católicos dão, né, para santo. Ser sem pecado, né? Perfeição, intercessão, né? E a gente sabe que isso é papel de Cristo, né? Exatamente. Mediação. Eu achei muito interessante esse comentário, sabe? Ela falou assim, olha, eu fico às vezes impressionada como a gente realmente deixou de lado a adoração ao Filho de Deus para adorar os santos, né? Perfeito. E aí a gente vê que a palavra de Deus, né, quando ela vai no coração, ela vai abrindo também os olhos, né? Para que as pessoas possam perceber que muitas vezes, por mais sinceras que elas sejam na sua adoração, né, falta o principal, no caso, né? Não é que falta algo, falta o principal, que é Cristo. Então aqui nessa quarta trombeta, o que a gente vê? A escuridão, tá certo? O sol, a lua, as estrelas deixam de dar a sua luz, ou seja, a terra está agora em trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus foi retirada e também Cristo, que é a luz do mundo, foi colocado de lado. Que casa justamente com aquela descrição da igreja de Tiatira, tá certo? Com as heresias, falsos ensinamentos, e aí a gente percebe essa harmonia entre igrejas, selos e trombetas. Então agora vamos para a quinta e sexta trombeta. Olha só. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.